Tem um pequeno vídeo que está no YouTube e ele está também em nosso blog. Esse vídeo, ele foi feito pelo Fantástico da Rede Globo. E a história é mais ou menos assim. A história conta de um inglês de nome Nicholas Wilton. Este inglês, ele tinha 29 anos. E a Segunda Guerra Mundial, ela estava para estourar. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. E ele tinha em torno de 29 anos. E como eram as suas férias, ele foi passar essas férias na Tchecoslováquia. E quando ele chegou, ele então começou a ler os jornais e começou a ver um ambiente extremamente de medo, porque o nazismo já tinha tomado conta do país. E ele então não pensou duas vezes. Ele começou a escrever cartas para todos os países, para enviar crianças para esses países, porque ele previu que a Segunda Guerra iria começar mais cedo ou mais tarde. E dentre essas diversas cartas, 2 países aceitaram, que foi a Suíça e a própria Inglaterra, da qual ele participava, né? E ele então começou a pegar essas crianças, que tinham pais, mas os pais estavam apavorados e sabiam que o mal poderia ser maior. Imagine uma criança deixando seus pais. É óbvio que a criança não sabia que nunca mais iria ver seu pai, sua mãe. Mas os pais coerentes sabiam que aquilo era o melhor para eles. E essas crianças então foram arregimentadas por Nicholas e colocadas em um navio. Ele chora, ou ele chorou muito, porque o último trem que vinha com crianças para que ele pudesse levar foi interceptada pelo nazismo e deflagrou-se a Segunda Guerra Mundial. E naturalmente essas crianças foram dizimadas, assim como também os seus pais. Essa história só veio a ter conhecimento público há alguns anos, porque a esposa de Nicholas não sabia dessa história. E hoje, beirando os 100 anos de idade, a sua esposa estava limpando o sótão da casa quando deparou-se com um grande livro cheio de fotografias de crianças, de cartas, de telegramas. E ela então foi procurá-lo para saber o que era aquilo. E foi então quando ele então disse o que tinha acontecido. E essa notícia foi para todos os jornais do mundo inteiro. Todos os jornais então ficaram sabendo do grande feito. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta para ele agradecendo o seu ato e elogiando. A rainha Elizabeth da Inglaterra deu uma comenda a ele, fez uma grande festa devido ao seu ato heróico. E um canal de televisão fez um programa, um canal de televisão inglês, fez um programa que o levou para fazer perguntas para ele. E o auditório estava repleto e ele sentado na primeira fila. E em um dado momento,
a repórter pergunta, ou melhor, diz: Senhor Nicolas, essa senhora que está ao seu lado é uma das crianças que o senhor salvou. Ele não sabia o paradeiro de ninguém. E continuou: alguém aqui, por acaso, também foi uma criança que foi salva pelo senhor Nicolas? Todo o auditório levantou-se. Dá para imaginar a emoção enorme, não? Foram 669 crianças que ele salvou. 669, meus amigos, é o dobro desse salão. Esse salão repleto dá 300 pessoas. Imagine a quantidade de pessoas. E o fantástico foi então até ele fazer uma entrevista e fez 3 perguntas para ele. Primeiro: o senhor não se considera um herói? Ele falou: não. Herói é aquela pessoa que faz uma coisa impossível. Aí o repórter indagou mais: o senhor fez uma coisa que para as outras pessoas é impossível. Ele falou: não era impossível, era possível. Se fosse impossível, totalmente impossível, aí sim, mas eu vi que não era impossível. Então você não se considera um herói e acha que fez uma coisa possível. Mas por que o senhor não disse para ninguém? Ele respondeu: eu não tinha o que dizer. Dizer o quê? Não é? Este é o bem que o sujeito faz por fazer. Quer dizer, se a esposa dele morre antes dele, aquilo ia virar lixo. Ia ou não ia? Ia virar lixo. Mas aos olhos de Deus, ele foi, né? Ele foi um grande homem. São essas histórias, meus amigos, que a gente para pensar sobre o bem que nós temos que fazer, sem ostentação.